O Atari é um cara solitário e insignificante que odeia sua primeira paixão porque ela terminou com ele. No entanto, tudo muda quando ele conquista a garota mais popular da escola, deixando sua ex tão ciumenta que ela fará de tudo para tê-lo de volta. Tudo começa quando a amiga de infância de Watari, Satsuki, que costumava brincar com ele todos os dias, de repente destrói seu jardim e desaparece sem dar explicação. 6 anos se passam, e depois que os pais de Watari morrem, ele se muda para Tóquio e começa a morar com sua irmãzinha. Um dia, na escola, a paixão de Watari, Yukari, o convida para participar da reunião do clube com ela, o que faz ele se sentir o cara mais sortudo do mundo. No entanto, apesar de querer ir com ela, ele recusa o convite com relutância, pois precisa cuidar da irmã. Ao voltar para casa, ele prepara o jantar para sua irmã Suzu, que elogia suas habilidades de aspirante a chefe, e os irmãos aproveitam uma refeição tranquila. Na manhã seguinte, ele amarra o cabelo de Suzu enquanto ajuda a se arrumar e depois acompanha até a escola. No caminho, ele sente que alguém está seguindo eles, mas ignora, apesar de ficar meio assustado. A mesma pessoa continua seguindo ele o dia todo, e o Atari depois descobre que é a Satsuki, que sem vergonha nenhuma diz que está feliz por ter se reencontrado com ele. No entanto, o Atari diz que ainda não a perdoou pelo que ela fez com ele naquela época, e nesse momento, o Satsuki de repente o abraça por trás, mas sua força quase quebra as costelas de Watari, então ele foge dela em velocidade supersônica. Assim que ele chega em casa, Suzu pede para ele ajudá-la com um novo jardim, então os irmãos vão para o quintal para dar uma olhada. Nesse momento, Satsuki aparece com uma pá, fazendo o Atari dizer para ela ir embora antes que estrague tudo para ele de novo. No entanto, Satsuki o empurra no chão e o beija, e a coisa fica tão intensa que ele desmaia igual um virgem. Nesse momento, Yukari, que foi até a casa do Atari para entregar umas anotações da reunião, vê os dois se beijando no chão. No dia seguinte, enquanto ele pede desculpas para Yukari por ter faltado a mais uma reunião do clube, Satsuki aparece, pega nos seios dela, se divertindo ao descobrir que o Atari gosta deles grandes. Enquanto Yukari fica corada, o Atari agarra Satsuki e a leva para o terraço, onde ela devolve para ele uma pá de 6 anos atrás, fazendo-o questionar por que ela destruiu o jardim dele naquela época. Sasuke diz que não vai explicar por que fez aquilo com ele porque ele não entenderia, mas se oferece para deixar ele fazer coisas pervertidas com ela como pedido de desculpas. O Atari fica desconcertado e pergunta por que ela o beijou mais cedo, mas Satsuki se irrita e diz para ele usar os próprios neurônios antes de ir embora. Quando o Atari tá indo para casa, ele encontra a Satsuki carregando Suzu e percebe que ela tá com o joelho sangrando. O Atari imediatamente assume que foi Satsuki quem machucou Suzu e já se prepara para partir para cima. No entanto, Suzu o abraça e explica que Satsuki só a ajudou depois que ela caiu. Ela também acrescenta que quer que Satsuki ajude eles com o jardim e o Atari é obrigado a aceitar. No dia seguinte, enquanto o Atari está ocupado ajudando Yukari a comprar algumas coisas para o clube deles, ela pergunta se ele e Satsuki estão namorando. O virgão fica sem graça e nega, enquanto mentalmente admite que quem ele quer namorar é a Yukari. Mais tarde, quando o Atari volta para casa, ele encontra a Satsuki trabalhando no quintal dele, e ela o faz lembrar da infância dos dois. Ela pergunta se ele gostou do encontro com a garota peituda e admite que também quer sair com ele algum dia, mas ele fica sem jeito e manda ela parar de zoar com ele. Nesse momento, ela diz que a camisa tá suada e começa a tirar, mas o Atari logo manda ela parar. Quando os dois tropeçam e caem no chão, a tia dele, Tamayo, com quem ele e Suzu moram atualmente, entra e dá uma surra em o Atari por ser um pervertido. Ela também diz para ele sair da casa dela se for fazer essas coisas sujas, o que faz o Atari perceber que vai virar um sem-teto de novo. Ele rapidamente leva Suzu para passear e manda Satsuki voltar para casa, mas ela continua seguindo ele e pergunta por que ele não mora mais com os pais. Ele explica que, depois da morte dos pais, ele e Suzu não tinham para onde ir, então, depois de serem expulsos por um parente atrás do outro, acabaram na casa da Tamayo. Ele acrescenta que sabia que, eventualmente, eles também seriam expulsos dali, mas Satsuki diz que se Tamayo realmente quisesse que eles fossem embora, nunca teria deixado eles construírem um jardim na casa dela. Mais tarde, enquanto o gato da Tamayo rouba os óculos dela enquanto ela toma banho, ela sai correndo do banheiro só de toalha e esbarra no Atari, que tá lá para pedir desculpas a ela. Ela imediatamente volta correndo para dentro, chamando-o de cara culto, enquanto o Atari se ajoelha do lado de fora da porta e pergunta se ele e Suzu podem ficar com ela por mais um tempo. Depois que eles se reconciliam, o Atari e Suzu começam a trabalhar no jardim deles. No dia seguinte, Yukari convida o Atari para um encontro de estudos, o que faz com que seu melhor amigo, Tokei, o zoe por causa disso. Enquanto o Atari acredita que uma gata como a Yukari nunca ficaria com ele, Tokoi deseja boa sorte para ele perder a virgindade.
Mais tarde naquele dia começa a chover, então Satsuki oferece um guarda-chuva para o Atari, que pergunta por que ela não foi ao jardim dele de manhã. Ela sorri e pergunta se ele sentiu falta dela, enquanto Yukari escuta toda a conversa. Quando o Atari volta para casa mais tarde, ele encontra uma das provas recentes de matemática da Suzu amassada no armário dela e percebe que ela só tira notas ruins porque quer que ele ensine. Ao sair furioso de casa, ele encontra Satsuki encharcada na chuva e pergunta por que ela mentiu para ele sobre ter um guarda-chuva extra. Ela apenas fica corada e diz que esqueceu, então ele coloca sua jaqueta nela e a leva para casa, apenas para descobrir que a casa onde ela mora está praticamente em estado terminal. Enquanto ele se pergunta onde estão os pais dela, Satsuki o puxa para dentro e pede para ele ficar, dizendo que ele também deveria tentar aproveitar a própria vida ao invés de se preocupar com a Suzu o tempo todo. Isso causa um certo abalo emocional, então ele sai da casa dela, mas depois percebe que ela não está errada. Quando ele se encontra com a Suzu depois, ele pergunta se pode estudar com a Yukari no fim de semana, mas a pirralha começa a chorar e diz que quer toda a atenção dele só pra ela. É aí que o peso emocional sobre o Atari chega ao limite e ele desmaia. No dia seguinte, ele acorda com febre e encontra Satsuki deitado ao lado dele. Ele se levanta rapidamente e pergunta por que ela tá ali, ao que ela responde que veio esquentá-lo com o corpo dela. Quando ele a chama de idiota, a campainha toca e o Atari descobre que a Yukari também veio visitá-lo. Depois de ter certeza de que não tá alucinando, ele a deixa entrar e a garota vai direto para a cozinha para bancar a dona de casa dele. O Atari volta pro quarto e percebe que suas chances de transar vão voltar a zero se a Yukari encontrar Satsuki no quarto dele, mas, nesse momento, batem na porta e Yukari entra com seu mingau feito à mão. Satsuki imediatamente se esconde debaixo das cobertas enquanto o Atari tenta se segurar em cima dela, então ela o abraça e diz que ele pode fazer o que quiser com ela. Enquanto isso, frita os neurônios dele e o cara encontra um pacote de remédios ao lado da cama, só para descobrir que Satsuki trouxe mais cedo. Isso a deixa com ciúmes, então ela coloca a panela de mingau ao lado da cama dele e vai embora. Com ela fora, o Atari rapidamente sai de cima de Satsuki só para encontrá-la quente e exausta, e implora para que ela vá embora. Mais tarde, enquanto ele come o mingau que ela fez, percebe que ela é ainda pior que o Jamie Oliver, mas come mesmo assim. Enquanto isso, Suzu encontra Satsuki no quintal e pergunta sobre o homem mais velho com quem ela saiu depois de destruir o jardim delas 6 anos atrás. Satsuki mente dizendo que não havia mais ninguém além dela lá e se pergunta se Suzu contou isso para o Atari. Suzu balança a cabeça e lembra que não contou porque sentia ciúmes do tempo que ele passava com Satsuki, então queria ele só para ela. No dia seguinte, o Atari encontra Yukari sendo paquerada por alguns garotos mais velhos, mas vai embora depois de supor que ela os conhece. Ela o vê e pede para estudarem juntos. Então eles vão para a biblioteca local. Lá, o Atari se pergunta em voz alta por que ela tá andando com um cara insignificante como ele, ao que Yukari responde que a professora pediu para ela cuidar dele por ser um aluno transferido, mas na verdade ela faz isso porque tem uma queda por ele. Ela também diz que gosta de conversar com ele porque ele não é como os outros garotos que só se interessam em paquerar meninas e transar. Nesse momento, ela se lembra de como eles se conheceram antes de serem colegas de classe, quando o Atari entrou sem querer na sala onde ela estava trocando de roupa. Enquanto ela achava que ele faria alguma coisa estranha com ela, ele apenas perguntou sobre a irmã dele e foi embora. Naquela noite, o Atari pensa em todas as formas de corresponder à imagem de um garoto puro que nunca teve um pensamento impuro, mas a imagem da Yukari sem suas coberturas de enredo não para de aparecer na cabeça dele. Enquanto tenta se livrar desse pensamento, ele se lembra de como a Satsuki estava linda debaixo dele e fica imaginando como a Yukari ficaria naquela posição. Mas, nesse momento, Suzu ativa seus 6 olhos e manda ele calar a boca e dormir. No dia seguinte, o Atari, exausto de sono, acaba molhando Satsuki sem querer com a mangueira do jardim. Mais tarde, na escola, ela diz pra ele que teve que tirar sua armadura de protagonista por causa dele, então o Atari imagina que ela não tá usando nada por baixo da saia. Nesse momento, Yukari aparece e começa a tagarelar dizendo que ele deveria ir à casa dela em breve, mas os olhos dele continuam fixos no bolo da Satsuki. De repente, uma rajada de vento sopra, então ele instintivamente abraça a Satsuki por trás. Yukari fica com ciúmes e sai correndo, enquanto Satsuki agradece por ele tê-la salvado antes de revelar que, na verdade, tá usando os shorts dele. Depois desse episódio, começam a circular boatos de que o Atari tá namorando Satsuki, e Yukari passa a evitá-lo.
Alguns dias depois, a turma deles decide fazer uma viagem à praia, o que deixa o Atari preocupado sobre como vai deixar Suzu sozinha. No entanto, parece que os deuses da sorte estão do lado dele, pois Suzu revela que a turma dela também vai fazer um piquenique no mesmo dia. Quando ele diz para Suzu que os dois deveriam aproveitar o tempo com seus amigos, Suzu chora e pede para ele não esquecê-la enquanto ela estiver longe, antes de pedir que ele a ajude a comprar um maiô. No dia seguinte, Satsuki se oferece para acompanhar o Atari ao shopping, o que Yukari acaba ouvindo. Enquanto ela começa a se sentir insegura, Tokuya sugere que ela vá junto com eles também, mas ela diz que não quer ser o famoso segura-vela. Ele diz para ela não acreditar em boatos até que o próprio Atari fale algo para ela, então ela sai correndo atrás dele na esperança de irem às compras juntos. No entanto, quando ela chega lá, Yukari vira uma stalker de carteirinha e observa enquanto Satsuki exibe seu maiô sensual para o Atari, que apenas fica vermelho e pede para ela parar de abençoar os olhos dele. Isso inspira ela a também querer ficar irresistível, então ela experimenta vários maiôs esquisitos só para perceber que seus melões são grandes demais para ela dar conta. Enquanto isso, o Atari acaba entrando sem querer no vestiário enquanto Satsuki troca de roupa e a encontra sem nenhuma proteção do rotério, o que deixa ela furiosa. Quando ela sai irritada, ele segura a mão dela e pede desculpas, mas ela só chama ele de esquisito. Yukari vê os dois de mãos dadas e acha que os boatos são verdadeiros, enquanto o coração de Watari começa a disparar e ele se pergunta o motivo. No caminho de volta para casa, eles encontram Yukari, que sem vergonha nenhuma pergunta se o Atari tá mesmo ficando com a Satsuki, mas o perdedor fica paralisado e não consegue explicar nada para ela. Nesse momento, Satsuki toma a iniciativa e beija Yukari na bochecha, explicando que beijar os outros não é nada demais para ela. Enquanto o Atari começa a ter ataques só de pensar se ela gosta dos dois lados, Yukari finalmente percebe que eles não estão namorando e volta feliz para casa. No dia do passeio à praia, enquanto Yukari é cercada por um monte de fãs por causa dos seus atributos, Satsuki começa a bater nos perdedores que dão em cima dela. Ao ver isso, o Atari rapidamente agarra e sai correndo. Depois, ele diz para ela pedir ajuda nessas situações em vez de querer bancar a heroína, mas a desmiolada só mostra o maiô e pergunta se ele acha que ela tá gata. Ela também revela que nunca tinha ido à praia na vida, o que faz o Atari perceber que ainda não sabe nada sobre ela. Assim que ele se oferece para ensiná-la a nadar, Tokue aparece e diz para ele comprar mantimentos com Yukari. Depois, enquanto estão indo para o mercado, o Atari percebe que foi tudo armado e pergunta para Yukari se ela prefere comer alguma comida de rua. Quando eles se acomodam para comer alguns espetinhos, todo mundo ao redor fica se perguntando o que um cara feio como ele tá fazendo com uma deusa. O Atari entra em pânico e pega na mão dela enquanto eles voltam para a praia, enquanto Yukari fica vermelha feito uma boba. No caminho, ele consegue dizer que ela tá fofa com aquela roupa, e ela agradece. Nesse momento, um playboy chamado Fujioka chama Yukari e diz que tá feliz em vê-la bem. No entanto, esse encontro traumatiza Yukari por algum motivo, e ela rapidamente volta pra praia sem o Atari. Enquanto isso, Tokue pergunta para Satsuki se ela gosta do Atari, ao que ela responde que, mesmo ele sendo o único para ela, não quer namorá-lo. Mais tarde, o Atari descobre pelos colegas de classe que Yukari e Fujioka namoraram 3 anos atrás, o que o faz se perguntar como vai competir com um cara tão incrível. Enquanto isso, Fujioka encontra Yukari no hotel dela e diz que quer recomeçar com ela. Ela responde que, apesar de valorizar o quanto ele foi gentil com ela, não o vê dessa forma, mas ele a interrompe e diz que ela pode lhe dar uma resposta depois. Quando ele vai embora, Satsuki diz para Yukari que o Atari tá pensando demais sobre o relacionamento dela com Fujioka, então ela deveria esclarecer tudo para ele. Nesse momento, o Atari passa com seus amigos, e as garotas ouvem um deles dizer que ele vai tentar algo com Satsuki, já que ela parece ser o tipo que deixaria ele ficar com ela. No entanto, o Atari a defende e diz pro cara que ela não é assim, o que faz Satsuki corar. Yukari também ouve isso, e decide que precisa conversar com Fujioka, mas antes de sair, ela diz para Satsuki que nunca namorou ninguém antes, nem mesmo ele. Depois, Satsuki esclarece isso na frente das outras garotas, que continuam alimentando o boato, e o Atari também ouve isso. Enquanto isso, quando Yukari se encontra com Fujioka em um restaurante chique, ela se lembra de como foi ele quem espalhou os boatos de que eles estavam namorando, e até a pressionou para entrar na onda. Quando ela finalmente conseguiu reunir coragem para se impor, ele disse que não desistiria dela de jeito nenhum. De volta ao presente, enquanto Fujioka diz que ainda está apaixonado por ela, Yukari responde que tem outra pessoa em seu coração agora e sai abruptamente.
Algum tempo depois, Tokuen informa o Atari que Yukari está sozinha em algum lugar e diz para ele ir atrás dela. Quando o Atari finalmente a encontra, ela pede para ele voltar, mas ele se recusa, dizendo que não pode deixá-la sozinha quando ela está tão triste. Yukari tenta fugir, mas tropeça na sandália quebrada e começa a chorar, dizendo quanto ela é patética e sem coragem. Ela também conta para o Atari que nunca namorou Fujioka, mas também nunca esclareceu o mal-entendido porque é muito covarde. Assim que ela diz que quer ser mais decidida como ele, Fujioka aparece com seu grupo de fãs e pede para Yukari voltar para o hotel com ele. Enquanto ela se esconde atrás de Watari, ele diz para Fujioka parar de espalhar mentiras sobre namorar Yukari, mas Fujioka insiste que eles namoraram. Ele pede para Yukari contar para todo mundo, mas, em vez de agir como um capacho, ela finalmente diz que nunca gostou dele e que gostaria que ele simplesmente sumisse. Isso mexe com ele, então Fujioka agarra o braço dela e manda ela se comportar, mas, nesse momento, Satsuki o chuta por trás e o chama de canalha. Ele se levanta e repreende Satsuki por agir como um homem, mas ela ameaça chamar a polícia, o que finalmente o assusta e o faz ir embora. Mais tarde, no hotel, Yukari agradece Satsuki por tê-la salvado, mas ela insiste que só fez isso para que o Atari não se metesse em encrenca. Ao ouvir isso, Yukari revela que pretende se declarar para ele depois da viagem, ao que Satsuki responde que não é da sua conta, já que Yukari pode fazer o que quiser. Quando tá saindo, o Atari aparece com alguns onigiris de loja de conveniência e diz para ela comer alguma coisa. Satsuki pergunta por que ele tá sendo tão legal com ela se tá claramente interessado na Yukari, o que o pega de surpresa. Nesse momento, ela o beija e diz pra ele não iludi-la mais. Caso contrário, ela pode acabar destruindo algo importante pra ele de novo, como fez há 6 anos. No dia seguinte, o Atari fica remoendo o que Satsuki disse e se lembra de que, 6 anos atrás, os dois se inspiraram em uma comédia romântica clichê e decidiram fugir juntos. No entanto, quando o sol começou a se pôr, eles não conseguiram mais continuar e tiveram que voltar para casa. Ele se pergunta qual era a expressão no rosto dela naquela época, mas é interrompido por Suzu, que acabou de voltar da viagem escolar. Na manhã seguinte, ele espera do lado de fora da casa da Satsuki e quando ela aparece, pergunta por que ela não foi regar as plantas deles naquele dia. Satsuki estranha o fato dele não perguntar por que ela o beijou e questiona se ele sentiu alguma coisa quando isso aconteceu. O Atari fica vermelho e diz que sentiu sim, mas Satsuki lembra ele que ele a odeia, então isso não seria possível. Ele finalmente solta que não ficou bravo com ela pelo que ela fez há 6 anos, porque ela destruiu o jardim dele, mas sim porque ela sumiu e ele não pôde mais vê-la. Isso faz com que ela questione se ele ainda sente algo por ela, mas quando o Atari diz que não, ela manda ele nunca mais falar com ela e vai embora. Na escola, Yukari tenta se declarar para o Atari algumas vezes, mas fica deprimida depois de continuar falhando. Enquanto isso, o Atari percebe que Satsuki veio para a escola com Tokoi e acha isso estranho. Mais tarde, quando ele vai para o vestiário dos meninos, encontra Yukari lá dentro sem camisa e rapidamente fecha a porta atrás de si. Yukari acha que ele quer desenvolver a trama com ela e solta que ainda não está mentalmente preparada para isso. No entanto, ele rapidamente explica que ela está no vestiário errado, então ela cai de joelhos de vergonha. O Atari também dá uma olhada nos peitões dela e se vira, só para ela aproveitar a chance e finalmente tentar se confessar. Porém, bem na hora que ela vai dizer que gosta dele, a porta se abre de repente e o Atari cai em cima dela. Assim que percebe que a mão dele está no peito dela, ela rapidamente se levanta e sai correndo. Mais tarde, naquela noite, Yukari finalmente o encontra enquanto ele está saindo da escola e confessa que quer namorar com ele, antes de pedir para ele pensar no assunto e sair correndo mais uma vez. Quando o Atari chega em casa, ainda abalado com o choque, Suzu lembra ele da Satsuki e diz para ele ir lá e resolver as coisas com ela. No entanto, quando ele chega na casa dela, percebe que a porta está aberta e Satsuki não está em casa. Depois de notar o quão triste está a casa dela, ele encontra o calendário dela e deduz que ela está no trabalho de meio período agora. Quando ele vai até o local, encontra ela vestida com uma roupa chinesa chamativa, distribuindo panfletos, mas ela não fica nada feliz em vê-lo. Depois que Satsuki termina o expediente, ela pergunta para o Atari por que ele está ali, já que ela tinha dito para ele nunca mais falar com ela. Ele diz que está preocupado com ela porque ela é sua amiga de infância, o que finalmente faz com que ela sorria. Ela pergunta se pode continuar por perto dele sob o pretexto de ser sua amiga, e o Atari concorda antes de dizer que consegue ver a calcinha dela de onde está. Satsuki apenas levanta ainda mais a saia e diz que ele está autorizado a olhar, o que o faz corar. Na manhã seguinte, o Atari diz para Yukari que, embora a declaração dela o tenha lisonjeado,
ele ainda acredita que ela poderia conseguir alguém muito melhor do que um perdedor como ele, e a rejeita. No entanto, Yukari insiste que é ele quem ela quer, e sugere um período de namoro de teste por alguns meses. Mais tarde naquele dia, enquanto o Atari despeja seus traumas em Tokui em um restaurante sobre como ele tem medo de decepcionar Yukari, Tokui diz pra ele apenas focar nos sentimentos que tem por ela e dar um jeito de fazer dar certo. Ele também se oferece para ser seu guru pessoal do amor, fazendo o Atari se perguntar que tipo de vida suspeita ele leva para ter tanta experiência com mulheres. Nesse momento, Satsuki aparece e zoa ele sobre finalmente ter perdido a virgindade com sua primeira namorada, o que o faz corar. Tokui, por outro lado, diz pra Satsuki que ela tá fofa com a fantasia de empregada chinesa. Logo depois, o Atari revela que tá ali para uma entrevista de emprego, mas Satsuki se encosta nele e diz que hoje é seu último dia ali, pois conseguiu um trabalho que paga melhor. Quando o Atari é chamado para a entrevista, Tokui pergunta para Satsuki se ela tá bem, ao que ela responde que amizade de infância é um laço forte que não pode ser quebrado por um estranho. Enquanto isso, quando o Atari entra para a entrevista, ele encontra uma garota fofa dormindo na sala de espera e sente que já a viu antes. Quando ele se aproxima para olhar melhor o rosto dela, ela de repente acorda e o acusa de tentar beijá-la. Nesse momento, o gerente entra e o Atari tenta explicar a situação para ele, enquanto a garota dá uma olhada no currículo dele e percebe que o conhece. Naquela noite, quando o Atari volta para casa, Yukari o encontra no caminho e o convida para sair em um encontro com ela, o que recarrega sua energia social. No dia do encontro, ele leva Suzu junto para ser acompanhante deles, mas Yukari não se importa com isso. Ela se apresenta para Suzu, que fica deslumbrada com sua beleza de tirar o fôlego, e finalmente permite que o Atari passe um dia com ela. Enquanto o trio começa a passear pelo zoológico, Tokui e Satsuki os observam de longe sob o pretexto de garantir que o Atari não estrague tudo. Mais tarde, enquanto o Atari e Suzu devoram a marmita que Yukari preparou com a mãe, Tokui percebe como Satsuki fica olhando para as famílias felizes ao redor deles. Enquanto isso, quando o Atari e Yukari estão prestes a desenvolver algum clima, Suzu acorda do cochilo e diz que quer ir ao banheiro. Mais tarde, voltando do banheiro, ela flagra Tokui e Satsuki no meio de sua perseguição, e o Atari começa a repreendê-los por assustarem Yukari. No entanto, Satsuki se oferece para pagar um sorvete para Suzu, e Tokui diz para o Atari aproveitar o tempo livre com a namorada. Com o estorvo fora do caminho, o Atari finalmente segura a mão de Yukari e, mais tarde naquela noite, jura que nunca mais vai lavar a mão. Enquanto isso, Yukari continua sentindo ciúmes do relacionamento dele com Satsuki e decide que precisa conquistá-lo logo. No dia seguinte, ela vai até a loja de conveniência para comprar proteção, já que planeja perder a virgindade nas próximas férias de verão. No dia seguinte, na escola, enquanto Yukari tenta atrapalhar Satsuki de conversar com o Atari, o Karma também interrompe suas investidas, pois alguns caras avisam o Atari que uma garota bonita está procurando por ele. Quando ele olha pela janela, percebe que é a mesma garota da entrevista, e um dos caras revela que o nome dela é Makina. É então que o Atari percebe que ela é sua veterana da escola anterior, além de ser uma estrela famosa do atletismo que fazia parte do mesmo clube que ele. Assim que ele se encontra com ela, Makina explica que veio avisá-lo de que os dois foram contratados no restaurante chinês, mas o chefe não conseguiu falar com o Atari porque ele não tem celular. Nesse momento, ela agarra o braço do Atari e diz que ele precisa comprar um celular antes de arrastá-lo para fora. Por outro lado, Yukari fica morrendo de ciúmes, mas acaba se convencendo de que pode confiar em o Atari. Mais tarde, Makina pergunta ao Atari se ele tentou beijá-la porque ela tá muito mais bonita agora do que era antes, mas ele explica que só queria dar uma olhada melhor nela. Depois que eles compram um celular para ele, a baixinha insiste que ele faça a primeira ligação para ela. Mas, como um namorado fiel, ele liga primeiro para Yukari, que fica emocionada com o gesto. Quando uma máquina irritada pergunta para quem ele acabou de ligar, o Atari simplesmente diz que foi para a namorada dele. Mais tarde, naquela noite, ela volta para o dormitório apenas para levar uma bronca da treinadora por estar relaxando demais, e ainda ouve suas colegas de classe falando mal dela. Naquela noite, ela fica deitada no quarto usando um pijama bem ousado e se pergunta como um completo perdedor como o Atari conseguiu arrumar uma namorada. Nesse momento, ela se levanta e decide separar o casal para transformar o Atari em seu brinquedinho. No dia seguinte, no trabalho, Makina tenta de tudo para conquistar o Atari usando seu peito reto e olhar de cachorrinho, mas ele continua tratando ela como uma figurante. Isso a deixa frustrada, então ela canaliza todas as emoções negativas no trabalho e, como resultado, supera todos os outros funcionários já no primeiro dia.
Mais tarde, enquanto ela tira o uniforme de trabalho, Satsuki aparece para pegar algumas coisas e diz que os seios dela são pequenos demais para o gosto do Atari. Isso deixa a Makina furiosa, então ela corre até o Atari e manda ele terminar com a namorada esquisita dele. Quando percebe que ela tá falando da Satsuki, ele se lembra do novo emprego bem pago que ela mencionou e fica preocupado, então vai atrás dela. Seguindo ela, ele acaba em um distrito de luz vermelha e começa a pensar se Satsuki está usando algum meio duvidoso para ganhar dinheiro, considerando o estado precário da casa dela. No entanto, ele percebe que não pode verificar cada estabelecimento individualmente, então espera até a noite para visitá-la em casa. Quando entra, ele pede para Satsuki contar com ele caso esteja sendo forçada a trabalhar em algo suspeito por causa de problemas de dinheiro ou familiares, ao que ela responde que vai contar para ele, se ele primeiro contar para ela como foi seu primeiro dia de trabalho. O Atari reclama do tempo que teve que ficar em pé, o que faz com que ela pegue o pé dele e ofereça uma massagem pessoal. Enquanto ele fica envergonhado e diz que não precisa, Satsuki continua fazendo só a mágica no pé dele e depois na perna. Assim que ela chega na coxa dele, o Atari murmura que tá saindo com Yukari agora, ao que ela responde que ele já tinha permitido que ela ficasse perto dele antes. Quando ela aproxima o rosto do dele, quase encosta na salsicha dele, o telefone de Atari toca, e ele percebe que quase perdeu o controle. Satsuki também se afasta e explica que só estava brincando com ele antes de revelar que está trabalhando como garçonete em uma churrascaria. Enquanto o Atari respira aliviado, ela o tranquiliza dizendo que não está desesperada por dinheiro nem afastada da família, então ele não precisa se preocupar tanto. Alguns dias depois, após Makina pedir para o Atari fingir ser seu namorado no próximo festival de fogos de artifício, ele acaba arranjando Tokui para acompanhá-la. Em seguida, ele convida Yukari para ir com ele, apenas para descobrir que ela já fez plano com as amigas. Depois disso, ele acaba combinando de ir com Suzu, que estará acompanhada de uma amiga, e marca um horário e local para se encontrar com Yukari. No dia do festival, ele descobre por Tokui que Makina fugiu dele, então o Atari tenta procurá-la. No final, ele a encontra perto do santuário e pergunta por que ela tá agindo como uma criança mimada de novo. Makina diz que ele não avisou o quanto Tokui é bonito e o compara a um bobão como ele. Ela diz que poderia ter saído com ele, mas Tokui é um verdadeiro gigachad, o que é demais pro coração dela aguentar. Justo quando o Atari ainda tá digerindo os insultos, um grupo de playboys cerca Makina e pede para ela animá-los. O Atari a ajuda a fugir deles e acaba seguindo o exemplo dela, fazendo Makina reclamar sobre o quanto ele é um perdedor, já que ele nem sequer defendeu e só pediu para ela correr. Ela ainda pensa consigo mesma que a namorada famosa dele deve ser uma caipira feia também, já que um cara como ele nunca conseguiria ficar com uma gata. Nesse momento, Yukari aparece para encontrar o Atari no local combinado perto do santuário, e Makina fica chocada ao ver o rosto dela, nota 10 de 10. Isso faz Makina perceber que ela nunca conseguiria competir com o charme do Atari, então ela foge, só para depois perceber que está apaixonada por ele. Enquanto isso, quando Yukari pega o trem com o Atari, ela revela que saiu mais cedo do festival para passar mais tempo com ele, o que deixa ele todo animado. No entanto, no caminho de volta da estação de trem, começa a chover forte, então o Atari leva Yukari para casa dele, já que é o lugar mais próximo. Ele encontra a Satsuki toda encharcada na chuva no portão de casa e pergunta por que ela tá ali, só para descobrir que ela veio cuidar das plantas da Suzu. Quando ela tá prestes a ir embora, o Atari diz para ela passar a noite lá, já que é perigoso demais ela voltar para casa nesse tempo. Mais tarde, naquela noite, enquanto as duas meninas dormem no quarto de hóspedes ao lado do quarto do Atari, Yukari acorda e vai de fininho pro quarto dele. Quando entra no quarto, ela se acomoda bem ao lado dele e tenta beijá-lo, mas ele acorda e a empurra contra a porta, chamando-a de Satsuki. Isso a pega de surpresa e a deixa ainda mais desesperada, então ela diz pro Atari ir em frente e fazer com ela. O virgem acha que ela tá falando de beijo, mas Yukari se deita no chão e sugere que parem antes que as coisas esquentem demais, já que nenhum dos dois planejou isso antes. É aí que finalmente cai a ficha pra ele, então ele entrelaça os dedos dela com os dele e se prepara para desenvolver a trama, só para se lembrar da imagem pura que precisa manter diante da Yukari. Ele rapidamente recua e diz para Yukari que eles precisam ir com calma, o que a deixa irritada, então ela sai correndo enquanto o Atari se arrepende de ter perdido a oportunidade única de conquistar ela. Na manhã seguinte, Yukari sai antes de o Atari acordar, então ele se oferece para levar Satsuki até o trabalho dela. No caminho, ele pergunta se Yukari disse algo para ela, ao que Satsuki responde que está orgulhosa dele por ter mantido a sanidade apesar do clima da noite anterior.
Ela também diz para ele melhorar suas habilidades péssimas de comunicação se quiser continuar vendo a Yukari, o que o deixa envergonhado. Mais tarde naquele dia, ele manda uma mensagem para Yukari dizendo que precisa conversar com ela depois do cursinho, o que faz com que ela tema que ele queira terminar agora que sabe que ela é do tipo que se jogaria em cima dele. Enquanto isso, o chefe de Watari lhe entrega 2 pares de ingressos de cinema, então ele convida Makina para ir junto com ele, Suzu e a amiga dela. À noite, enquanto Yukari fica ligando para Watari para conversar, esse virgão sem noção acaba dormindo no ombro da máquina no cinema. Depois, ele pede para Yukari encontrá-lo pessoalmente e eles marcam um horário para o dia seguinte. Por outro lado, Yukari se sente insegura em relação ao relacionamento dele com Satsuki e sente que não pode competir com a amiga de infância dele. No dia do encontro deles, Watari decide passar as 2 horas extras entre sair do trabalho e o encontro vagando pelas ruas feito um mendigo, mas Makina obriga ele a ir fazer compras com ela em vez disso. Depois de passar horas como empregado não remunerado dela, Watari a leva para almoçar em uma churrascaria, onde ele encontra Satsuki trabalhando como garçonete. Enquanto ela o provoca dizendo que também vai alugá-lo por um dia igual a Makina, a baixinha fica insegura por causa da prancha de surf dela e percebe que o Watari realmente gosta das grandes. Mais tarde, ela desabafa com ele sobre como os caras sempre preferem garotas com melões maiores, mas o Watari diz que peito pequeno é justiça, então ela não deveria se sentir tão insegura. Nesse momento, ela assenta no colo dele e pede para ele massagear os melões dela por trás, já que ouviu dizer que massagear pode aumentar o tamanho. Surpreendentemente, o Watari diz que não vai se segurar, o que a pega de surpresa e ela acaba caindo no chão. Enquanto ajuda a se levantar, ele pede desculpas por tê-la provocado e admite que está tentando segurar seus pensamentos pervertidos porque quer manter a imagem de cara perfeito na frente da Yukari. Ele também admite que está apaixonado por ela, o que deixa a Makina furiosa, então ela sai da cena irritada, deixando todas as sacolas de compras para trás. Nesse momento, o Watari encontra a Yukari parada atrás dele, que admite ter ouvido todo o discurso dele. Enquanto ele fica sem jeito, ela sorri e pede para ele dizer que a ama de novo, e então eles se reconciliam. Mais tarde naquela noite, quando Makina volta para o dormitório depois de sua corrida noturna, ela encontra o Watari parado no portão com todas as suas sacolas. Depois que ele devolve as sacolas para ela e vai embora, Makina começa a chorar, pensando que não consegue superar um cara que é tão legal com ela. No dia seguinte, enquanto o Watari vai para a escola para as aulas de verão e fica todo animado com seu relacionamento com Yukari, Satsuki se aproxima sorrateiramente por trás e o assusta. Ele pergunta o que ela está fazendo de maiô e ela explica que precisa fazer aulas de natação para conseguir notas suficientes nas atividades extracurriculares. Ela então reclama que só consegue prender a respiração debaixo d'água por 20 segundos por enquanto, e se pergunta se o Watari teria ensinado ela a nadar se eles ainda fossem tão jovens quanto há 6 anos. É aí que ele revela que ele e Yukari estão realmente namorando agora, então ele não pode mais dar tanta atenção para Satsuki. Nesse momento, o treinador de natação dela pede para ela voltar, então antes de sair, ela diz ao Watari que ele não precisa prestar atenção nela, porque os sentimentos dela por ele nunca vão mudar. No entanto, se algum dia ele precisar de atenção dela, ela sempre estará lá para ele. Logo em seguida, Yukari se aproxima dele e percebe que ele estava com Satsuki, o que faz com que suas inseguranças voltem à tona, então ela o convida para ir até a casa dela. Quando o Atari chega lá, a mãe gata da Yukari, Mio, o recebe e agradece por ser um amigo tão bom para a filha dela. O Atari acha estranho ela se referir ao namorado como amigo. Mais tarde, quando Mio sai de casa para buscar o irmãozinho da Yukari na escola de natação, Yukari leva o Atari para o quarto dela e revela que está pronta para fazer plot com ele. Ela mostra para ele uma sacolinha e revela que até comprou proteção, mas o Atari amarela porque não quer decepcionar a Mio e diz que ainda é cedo demais para ele. No entanto, a garota desesperada não aceita um não como resposta e o abraça antes de exibir seus atributos. O lado pervertido do Atari também cede depois que ele vê os melões dela, e os dois se aproximam para um beijo. Nesse momento, Mio entra e, embora eles não estejam mais naquela situação sem enredo, ela percebe que tem algo estranho acontecendo. Quando Yukari sai do quarto para preparar um chá, o Atari acidentalmente derruba o pacote de proteção que ela comprou, e Mio vê isso. Isso faz com que ele entre em pânico, então ele rapidamente pega a caixa e começa a sair, só para Mio lembrar que a filha dela ainda é muito nova. No caminho de volta para casa, o Atari desmaia de calor à beira da estrada e sonha com Satsuki, dizendo que sabe o que aconteceu entre ele e Yukari. Ela o lembra do que aconteceu com os pais dele depois que o tiveram na mesma idade que ele está agora, e diz que Yukari está sendo muito impaciente.
Nesse momento, ela diz pra ele que, ao invés de ficar com Yukari, deveria ir até a casa dela e praticar com ela, e então o beija. O beijo sufoca, mas quando ele abre os olhos, vê Satsuki ao seu lado e percebe que tudo não passou de um... A garota explica como o encontrou desmaiado à beira da estrada e o trouxe até ali, ao que o Atari comenta que é estranho como é fácil pra ele se apoiar nela, já que ela o mima tanto. Satsuki sorri e pergunta se ele gosta de ser mimado por ela, e então ele começa a chorar ao perceber que Mio estava certa e que ele e Yukari ainda são muito jovens. Mais tarde, enquanto caminha até o supermercado com Satsuki, o Atari admite que, apesar de tudo, ainda não quer terminar com Yukari. Assim que ela diz que ele está incrivelmente instável emocionalmente hoje, Mio aparece e diz para o Atari entrar no carro dela, pois tem algo para conversar com ele. Satsuki vai junto, dizendo que não pode deixar seu precioso brinquedinho nas mãos de uma mulher assustadora como ela, o que faz Mio rir. Quando eles param na loja de conveniência mais tarde, o Atari tenta assumir a culpa para si, mas Mio diz que sabe que é a filha dela que tá toda animada. Isso faz com que ele se pergunte se pode continuar namorando Yukari, ao que ela responde que eles podem continuar sendo amigos, mas que ele deve terminar com sua filha, já que ainda são muito jovens para controlar seus desejos. Apesar disso, o Otari fica mais impaciente a partir daquele dia e jura para si mesmo que nunca vai terminar com Yukari. Ele abandona as aulas de verão e planeja se tornar independente assim que se formar, chegando até a convidar Yukari para sair todos os dias. Ele acredita que, se eles se encontrarem em lugares públicos, não vão acabar se envolvendo no calor do momento, o que também vai deixar Mio feliz. Em um desses encontros, enquanto Yukari senta ao lado dele e o ajuda com o inglês, o Atari começa a corar porque ela está muito próxima dele. Nesse momento, ele percebe que os seios enormes dela escaparam da camisa abotoada e se pergunta se ela está fazendo isso de propósito. No entanto, quando ele comenta isso com Yukari, ela fica sem graça e rapidamente vai embora. Enquanto isso, pensamentos impróprios começam a invadir a mente de Watari novamente, e ele percebe que é muito mais difícil manter as coisas inocentes do que imaginava. Naquela noite, depois que Yukari toma seu banho noturno, ela recebe uma mensagem de Watari dizendo que não poderá vê-la por alguns dias, pois Makina machucou o pé e ele terá que cobrir os turnos dela também. Ao mesmo tempo, enquanto a garota de cabelo rosa está enlouquecendo de ficar trancada no quarto, ela recebe uma ligação de Watari, perguntando se precisa de alguma coisa. Ela aproveita a oportunidade para pedir que ele vá até lá fazer companhia para ela, e para sua surpresa, ele aceita. Quando Watari a visita em seu quarto no dormitório, Makina pergunta se o coração dele está batendo forte por estar sozinho no quarto com uma gata como ela, ao que ele responde que ela é só uma baixinha que é reta como uma tábua. Ele também percebe como ela estrategicamente exibiu sua armadura de enredo para ele ver, mas não se abala e diz para ela parar de se esforçar tanto. Enquanto ele a leva para passear mais tarde, Makina diz que, em vez de se tornar uma atleta profissional, ultimamente ela está mais interessada em ser dona de casa. O Atari lembra a ela que ainda é muito nova para isso, mas ela diz que pessoas da idade dela podem pensar em casamento e pergunta se ele pensa em se casar com a namorada peituda dele. O Atari diz que nunca pensou nisso, o que faz ela questionar por que ele está namorando com ela então. Ele explica que é por causa de seu complexo de inferioridade enraizado, o que faz com que ele ache que Yukari merece alguém melhor do que ele, ao que Makina responde que ele não deve amá-la de verdade, se deixa dúvidas sem fundamento como essas atrapalharem o romance deles. Nesse momento, ela tenta se afastar, mas machuca o pé de novo, e o Atari a pega no colo, no estilo princesa, e a leva de volta para o quarto dela. No dia seguinte, ele se encontra com Yukari na biblioteca, onde ela segura as mãos dele e pergunta se pode ir à casa dele naquela noite para terem uma sessão de exercícios bem quente. Quando o Atari menciona que isso seria uma traição à mãe dela, Yukari pressiona os seios contra ele e revela que não tá falando com a mãe ultimamente, então não faz diferença. O Atari pede desculpas por ter estragado o relacionamento dela com a família e pede que ela tente entender o lado da Mio. Mas a garota desesperada se afasta. Ao sair, ela ouve o treinador de natação da Satsuki dizendo para ela não trocar de escola tão de repente, e sendo a rainha da curiosidade que é, não consegue evitar chorar por causa disso. Satsuki revela que vai voltar para casa dos pais hoje, o que significa que também terá que mudar de escola, fazendo Yukari se perguntar se ela contou isso pro Atari. Satsuki diz que isso não é da conta dele, mas depois que Yukari lembra que ela gosta dele, Satsuki sorri e conta o nome e horário do transporte dela, deixando para Yukari decidir se avisa ou não o Atari. Enquanto isso, o Atari se encontra com Mio e conta para ela a história triste dos pais dele, explicando que, como viu de perto as consequências do casamento precoce deles, nunca vai colocar ele e Yukari na mesma situação.
O discurso dele convence a vilã e ela permite que ele namore Yukari, contando que isso não resulte em aumento da família. Depois que Miu vai embora, Yukari liga pra ele e conta sobre Satsuki e como ela tá indo embora da cidade hoje. Inicialmente ele não dá muita importância, dizendo que não é a primeira vez que ela desaparece, mas assim que Yukari fala o horário do trem, ele corre imediatamente para a estação. Ao mesmo tempo, Yukari admite que tá tentando testar o quanto o Atari é leal a ela e se Satsuki percebeu ou não seus sentimentos por ele. De volta à estação de trem, assim que o Atari a encontra, ele questiona como ela pode ir embora sem dizer uma palavra de novo e exige que ela desça do trem e converse com ele primeiro. No entanto, Satsuki simplesmente o puxa para dentro do trem e o obriga a viajar com ela. No caminho, ele mais uma vez diz para ela parar de deixá-lo assim repetidas vezes, fazendo com que ela se pergunte se ele está ali apenas porque Yukari pediu. O Atari nega isso e diz que veio por vontade própria. Mais tarde, quando chegam à cidade natal dela, Satsuki tenta mandá-lo de volta para casa, mas ele insiste em acompanhá-la para conhecer seus pais, então ela acaba levando-o para a pousada da família. Eles entram na pousada pela porta dos fundos, onde uma funcionária chamada Yayoi os assusta de surpresa, já que ela reconhece o Atari como o garoto que foi o primeiro amor de Satsuki. Enquanto ela já está escrevendo fanfics no Wattpad sobre o Atari e Satsuki em sua cabeça, o Atari precisa tirá-la de seus devaneios e revelar que não está acontecendo nada entre eles. Quando Satsuki se retira para ver seus pais, Yayoi informa o Atari sobre a avó de Satsuki, que faleceu há 1 ano. Ela revela que os pais de Satsuki queriam que ela herdasse a pousada, mas Satsuki recusou e foi atrás dele em vez disso. Ela continua despejando informações, contando ao Atari que Satsuki foi adotada há 6 anos, o que provavelmente explica por que ela não queria nada com a pousada. De volta à casa de Atari, Suzu se lembra de ter visto uma figura misteriosa se aproximar de Satsuki há 6 anos, e ela se pergunta quem é esse homem. O homem misterioso acaba sendo um loiro chamado Naozumi, o irmão adotivo de Satsuki. Naquela noite, Yayoi prepara uma bebida herbal bem forte para recarregar a dupla, mas acaba sendo forte demais e os dois desmaiam. Na manhã seguinte, o Atari acorda todo enroscado com Satsuki e sai correndo do quarto, com medo de pegar fama de pervertido. Enquanto isso, Satsuki é forçada a vestir um vestido branco contra a vontade e sai com o Atari para visitar um santuário. Apesar dos esforços de Atari para animá-la, Satsuki continua agindo como uma prisioneira no corredor da morte, esperando pela execução. Durante esse encontro não oficial, o Atari esbarra novamente em Yayoi e destrói os sonhos de fanfic dela ao revelar que já tem namorada. É aí que Satsuki volta do banheiro e revela para o Atari que tá morrendo de medo de encontrar os pais, já que eles vão pedir para ela ajudar a cuidar da pousada junto com eles. O Atari decide ajudá-la, sugerindo que eles finjam ser um casal, o que daria a Satsuki uma desculpa para voltar para Tóquio. Ela finge ficar chateada com essa sugestão absurda, mas era exatamente isso que ela queria o tempo todo. Quando chega a hora do grande confronto, o Atari mente dizendo que tá junto com Satsuki, mas fica surpreso a descobrir que os pais assustadores dela ficam extremamente felizes com a notícia. Eles revelam que adotaram Satsuki porque a mãe dela não podia sustentá-la devido às condições financeiras, e tinham planos de torná-la herdeira da pousada ao casá-la com Naozumi. No entanto, Naozumi era totalmente contra essa situação estilo Sweet Home Alabama e fugiu dos pais malucos dele. Mais tarde, enquanto o Atari e Satsuki estão voltando para casa, Naozumi confronta Satsuki sobre seus verdadeiros sentimentos, dizendo que sabe que ela está apaixonada por Atari. Essa é a primeira vez que ela é forçada a encarar seus verdadeiros sentimentos, percebendo que seu meio-irmão tá certo. De volta à casa da Yukari, ela tá ficando cada vez mais ciumenta e impaciente, especialmente porque o Atari não tem atendido suas ligações. Como uma tentativa desesperada de chamar a atenção dele, ela tira algumas selfies pro namorado, fazendo questão de exibir seus atributos ao máximo para provocar o maior efeito possível. No entanto, no meio de tudo isso, seu irmão mais novo, Sho, invade o quarto dela, pegando-a no flagra, e fica se perguntando por que ela está usando apenas fios de repente. Enquanto isso, Satsuki está ocupada tendo aulas de natação com seu treinador, mas sua mente ainda está tomada pelos sentimentos complicados que tem por Atari. Mais tarde naquele dia, Yukari e o Atari saem para um encontro, onde ele lhe dá um amuleto do amor do santuário. Yukari fica emocionada com esse gesto romântico e pede ao chefe dele para tirar uma foto dos dois juntos. Enquanto isso, Máquina tá perseguindo o casalzinho do restaurante e mal consegue segurar o choro. Infelizmente, o encontro deles é interrompido por Satsuki, que se aproxima de Atari e de repente confessa seu amor eterno, perguntando como ele realmente se sente em relação a ela. Yukari não acredita na audácia dessa garota, indo atrás do seu namorado bem na sua frente.
então ela puxa Satsuki para o lado para ter uma conversa particular, com medo de que o Atari aceitasse a proposta dela se tivesse mais tempo para pensar. Ela implora para que Satsuki pare de arruinar sua última chance de ficar com o Atari, mas Satsuki diz para ela cuidar da própria vida, pois esse assunto é entre ela e o Atari. Mais tarde naquele dia, Satsuki abraça o Atari por trás enquanto ele está deprimido por causa de Yukari e o convida para a piscina para dar aulas particulares de natação para ela, já que ele tinha feito essa promessa há um tempo. Embora o Atari tente ao máximo ser fiel a Yukari, seu cérebro degenerado assume o controle quando Satsuki aparece com um maior provocante. Mesmo assim, o Atari diz a ela que não pode corresponder aos seus sentimentos por causa do seu relacionamento, e Satsuki leva isso pro lado pessoal, chegando a literalmente tentar se afogar. O Atari consegue salvá-la, mas o irmão de Yukari flagra os dois brincando na piscina. Ele corre para casa e dedura tudo para Yukari, que já tinha decidido que precisava ter uma conversa séria com seu namorado infiel. Quando finalmente chega o dia do confronto, o Atari não consegue deixar de admirar o quanto sua namorada tá bonita, sem saber da tempestade que o espera. Assim que o encontro começa, ele tenta agir como o namorado perfeito, mas seu mundo desaba quando Yukari diz que não pode mais namorar com ele. Na manhã seguinte, o Atari vira um emo derrotado, deixando bem claro que levou um fora da Yukari. Ele não consegue nem ouvir o nome da ex sem chorar, correndo pro banheiro para desabar. Enquanto isso, Satsuki encontra Yukari sozinha em uma sala de aula vazia e oferece um lenço para ela enxugar as lágrimas. Yukari não acredita que está sendo consolada logo pela Satsuki e se sente péssima por ter terminado com o Atari, ainda mais sabendo que ele recusou firmemente a proposta da Satsuki. No entanto, ela admite para Satsuki que estava se sentindo muito insegura no relacionamento e acha que terminou foi a melhor decisão. No entanto, mais tarde naquele dia, quando Tokue manda uma mensagem perguntando sobre o término, ela nega completamente, dizendo que eles ainda estão juntos. Enquanto isso, Satsuki está nas nuvens, já que suas tentativas de ser uma destruidora de lares foram muito bem sucedidas, e se pergunta se a resposta de Atari vai mudar agora que ele está solteiro de novo. Alguns dias depois, enquanto o Atari passa pelo pátio da escola, ele acaba encontrando Yukari e suas amigas. Ele fica surpreso quando Yukari fala com ele como sempre faz, como se não tivesse terminado com ele há poucos dias. Enquanto ele fica pensando demais nisso depois, Satsuki o surpreende e exibe sua fantasia de fantasma provocante. Para animá-lo, ela até mostra seus melões e se oferece para deixá-lo quebrá-la se ele estiver tão desesperado assim para transar. Depois da escola, Tokue encontra Yukari para confrontá-la sobre suas mentiras, mas ela simplesmente nega ter terminado com o Atari. Tokue conta para ela sobre o próximo festival cultural e como existe uma lenda associada a ele. Aparentemente, se duas pessoas se beijarem na festa de encerramento, elas sempre acabarão juntas, não importa quem tente atrapalhar. Ao ouvir isso, Yukari fica esperançosa e decide chamar o Atari para sair depois do festival para ver se a lenda é verdadeira ou não. Enquanto isso, o Atari ouve pessoas fofocando sobre Yukari, dizendo que há um boato de que ela tem uma queda por Tokue. Seu ego frágil se despedaça ao ouvir isso, e ele começa a se perguntar se seu melhor amigo Tokue não seria mesmo a melhor escolha para ela, já que ele é tão galã. Alguns dias depois, enquanto a escola está ocupada com os preparativos para o festival, o Atari não consegue se concentrar em suas tarefas, pois seus pensamentos estão tomados pelas mulheres que dominam sua vida. Sentindo-se sobrecarregado, ele sai correndo para procurar Satsuki, considerando seriamente aceitar a proposta dela de dormirem juntos. No entanto, antes que ele consiga confessar seus sentimentos, Yukari e Tokue entram no prédio, estragando totalmente o clima dele. Isso faz com que ele acredite totalmente nos boatos de que Yukari e Tokue entram juntas, o que facilita para ele superar a ex. Mais tarde, ele vai até a casa da Satsuki, onde ela tenta de novo, exibindo seus melões bem na cara do Atari para aumentar as chances de conseguir transar. Ele também cede e no momento seguinte os dois já estão em um quarto escuro, um em cima do outro. No entanto, Satsuki não aguenta o cheiro das axilas dele e pede para ele tomar banho primeiro. No banho, o Atari confessa que só vai dormir com ela depois que eles estiverem juntos há algum tempo. Satsuki dá a ele até o festival cultural para chamá-la para sair, o que selaria o acordo e manteria os dois juntos para sempre. Algumas semanas depois, o festival tá todo vapor, e Tokue tá ocupado explicando a lenda para Suzu, que fica surpresa que esses adultos bobos ainda acreditam nessas coisas. Enquanto isso, assim que Yukari termina seu turno, ela se prepara para chamar o Atari para sair mais uma vez, já sonhando acordada com o casamento e formando uma família.
Nesse momento, suas amigas perguntam o que tá rolando entre ela e Tokue, e Yukari finalmente revela que quem ela gosta de verdade é o Atari, que acaba ouvindo toda a conversa. Mais tarde, quando Yukari finalmente encontra ele do lado de fora, ela é surpreendida por uma multidão de fãs malucos querendo tirar foto com sua garota favorita. O Atari ajuda ela a escapar dele, se escondendo em um beco e vestindo fantasias de mascote. No entanto, Yukari fica toda animada por estar tão perto dele e acaba dando um beijo nele através das máscaras. Nesse momento, eles são pegos pelos fãs malucos que acabam batendo no Atari, que desmaia de novo feito uma diva. Mas Satsuki logo chega e afasta a multidão com sua aura intimidadora. Ela então leva ele para a enfermaria enquanto a Yukari, morrendo de ciúmes, observa os dois. Algum tempo depois, o Atari acorda na enfermaria com Satsuki inclinada sobre ele, vestida com uma fantasia de enfermeira zumbi. Ela vai direto ao ponto, pedindo para ele chamá-la para sair, assim eles podem resolver logo a parte romântica e ir rapidinho para a parte mais quente. No entanto, o Atari fica dividido depois de ouvir a declaração da Yukari e se recusa a sair com a Satsuki, dizendo que está confuso porque ama as duas igualmente. Ele revela que também pretende recusar a Yukari, já que namorar qualquer uma delas seria injusto com a outra garota. No entanto, Satsuki já está de saco cheio do discurso de virtude do Atari, então ela o beija na boca, esperando que a lenda da festa pós-evento faça sua mágica e os transforme em um casal, goste ele ou não. Mais tarde naquela noite, ele rejeita a proposta da Yukari, que sai correndo de coração partido. Nos 3 dias seguintes, ela fica em casa, agindo como se o mundo estivesse acabando, mesmo sabendo que foi sua própria insegurança que a levou a esse ponto. Alguns dias depois, enquanto voltava para casa, ela conta para Tokue que o que mais partiu seu coração foi ouvir o Atari dizer que também ama Satsuki, já que esse era seu maior medo o tempo todo. Naquela noite, quando o Atari chega em casa, Tamayo informa que a casa de infância dele será demolida em breve, então ele precisa ir lá com urgência para pegar um laptop. O Atari fica relutante em visitar aquela casa, já que foi lá que ele conheceu Satsuki pela primeira vez. Mas ele percebe que não pode recusar o pedido de Tamayo. O Atari pega o ônibus e finalmente chega à sua antiga casa apenas para encontrar uma desconhecida de cabelo vermelho saindo do local, segurando algo na mão. Ele revira a casa inteira, mas o laptop não está em lugar nenhum. É então que ele se lembra de como seu pai costumava revelar fotografias para a família, incluindo aquela foto que tirou dele com a Satsuki. Nesse momento, ele percebe que a ruiva diante estava carregando um pacote misterioso que parecia um laptop, então ele sai correndo atrás dela para ver se foi ela quem roubou. Quando finalmente a alcança, ela se oferece para levá-lo até a estação de trem, se apresentando como Rika, a neta da proprietária. Ela se oferece para levá-lo até a casa dela para tomar uma xícara de chá e o Atari aceita o convite, esperando descobrir a verdade sobre o pacote dela enquanto está lá. No entanto, para sua total decepção, o suposto pacote em formato de laptop acaba sendo um pacote de doces. Depois de ouvir toda a história dele, Rika revela que Satsuki visitou a casa dele mais cedo e também queria procurar algo no laptop. O Atari percebe que ela também devia estar procurando pelas fotos de infância deles, mas fica se perguntando para onde o laptop foi parar. Nesse momento, para animá-lo, Rika convida o Atari para um bar só de garotas onde ela trabalha, proporcionando a ele a experiência de harém que todo cara sonha. Naquela noite, enquanto ele está feliz cercado por melões suculentos por onde quer que olhe, Rika o puxa da multidão para ser sua terapeuta da noite e diz que consegue ver que a vida amorosa dele está presa. O Atari acaba cedendo também e desabafa sobre sua vida amorosa complicada, dizendo que não consegue escolher uma garota sem magoar a outra. No entanto, Rika o chama de covarde na lata, dizendo que tá claro que ele gosta mais de uma garota do que da outra e que só tem medo de admitir isso. Ela ainda relembra um conselho amoroso que o pai do Atari deu para ela e compartilha essa sabedoria com ele, fazendo o Atari perceber que herdou a falta de habilidade para namorar do próprio pai. Rika também se lembra que o pai dele costumava mandar e-mails para Tamayo o tempo todo, o que surpreende o Atari, já que ele achava que o pai tinha cortado todos os laços familiares depois do casamento. De volta a Tóquio, Satsuki finalmente decide deixar a cidade de vez, já que o Atari a rejeitou. Tokue fica sabendo disso e tenta fazer com que ele namore Satsuki, mas ela rejeita as investidas dele, pedindo que ele garanta que o Atari nunca mais tente entrar em contato com ela. Quando o Atari volta para casa e descobre sobre a partida repentina de Satsuki, ele fica extremamente preocupado. No entanto, Tokui cumpre sua promessa e diz a ele que começou a namorar Satsuki para impedir que ele tente entrar em contato com ela.
É então que o Atari finalmente percebe o quanto tinha se tornado dependente de Satsuki e, agora, na ausência dela, sente-se completamente vazio. 3 meses se passam e o Atari preenche o vazio deixado pela ausência de sua waifu, começando a namorar Makina. Mais um dia, ele recebe um pacote da Rika e descobre que é um pendrive com a última cópia restante de sua foto com a Satsuki. Ele finalmente cria coragem para ligar para a pousada, onde Yayoi informa que Satsuki nunca voltou para casa. Enquanto isso, Satsuki começou a morar em um dormitório secreto, longe tanto de Watari quanto de sua família, na esperança de um recomeço. Alguns dias depois, o Atari informa Tamayo que não vai mais participar da viagem escolar, já que agora está solteiro e sem amigos. Até mesmo Tokui tem ignorado ele, não respondendo a nenhuma mensagem, o que faz o Atari se perguntar se é por causa do seu novo romance com Satsuki. No dia dos namorados, Yukari aparece do nada e dá chocolates para o Atari, pedindo para voltarem a ser amigos. Tokui, que também ganhou chocolates dela, finalmente responde ao Atari, pedindo para se encontrarem na manhã seguinte. Quando eles se encontram, Tokui finalmente abre o jogo e conta para o Atari que também não faz ideia de onde Satsuki está. Ele também convence o Atari a ir na viagem escolar, prometendo que não vai deixá-lo se sentir sozinho. É aí que o Atari percebe que os boatos sobre Tokui e Satsuki estarem namorando eram mentira, o que traz um certo alívio para ele. Enquanto isso, Yukari está desabafando sobre seus traumas com sua amiga Shimada, dizendo que, embora esteja bem em ser apenas amiga de Atari, ela preferia voltar a namorar com ele. Tokui também sugere que o Atari dê uma chance para Yukari, já que Satsuki não é mais uma opção. Mas o Atari, como não consegue agir como um babaca, de volta para casa, o Atari dá de cara com sua tia Tamayo, que se transformou em uma verdadeira musa do Instagram da noite pro dia. Ela confessa que estava planejando conversar com os professores dele para garantir que ele não estava sofrendo bullying na escola, e fica aliviada ao saber que o Atari vai mesmo participar da viagem escolar. Enquanto arruma as malas para a viagem, o Atari encontra uma foto de infância dele com Satsuki e deseja que pudesse ter dado a foto para ela. Durante a viagem, Yukari e o Atari sentam um ao lado do outro, e ele percebe que está agindo menos como um perdedor desajeitado agora que não sente mais a pressão de ser o namorado perfeito. Quando chegam a Okinawa e estão indo pro hotel, Yukari fica horrorizada ao ver Satsuki se hospedando no mesmo hotel que eles, pois teme que seu plano de reatar com o Atari tenha se complicado de novo por causa dessa loira. Mais tarde naquele dia, Satsuki confronta Tokui em um banheiro e ele confessa que usou algumas técnicas psicóticas de perseguição para descobrir em qual escola ela estudava. Ele tenta fingir que não tá tentando juntar ela com o Otari, mas na verdade tá manipulando tudo como um verdadeiro estrategista. Durante toda a viagem, Satsuki continua esbarrando com o Atari, mas Yukari faz questão de mantê-lo distraído. No entanto, ela se sente culpada por mentir para ele, e finalmente resolve contar a verdade, revelando que Satsuki está hospedada no mesmo hotel que eles. Ao ouvir isso, o Atari começa a correr feito um louco, determinado a encontrar Satsuki e conseguir algum tipo de encerramento. Nos dias seguintes, o Atari tem o maior colapso do século enquanto anda por aí, perguntando se alguém viu Satsuki. Ele chega ao ponto de invadir os quartos das meninas no hotel como um verdadeiro sem-vergonha, e seus amigos o fazem sentar para tentar colocar juízo na cabeça dele. No entanto, quando percebem que não há como pará-lo, decidem ajudá-lo a entrar em contato com Satsuki só para acabar logo com isso. Eles bolam um plano elaborado para distrair o professor, dando tempo para o Atari entrar escondido no quarto da Satsuki e finalmente abrir seu coração. Mas o Atari encontra Satsuki apagada como uma bêbada, então decide deixar um bilhete para ela, dizendo que tem a foto de infância deles e quer entregá-la para ela. Na manhã seguinte, um nerd aleatório da escola da Satsuki entrega uma mensagem dela para o Atari, na qual ela pede para ele mandar a foto pelo nerd. No entanto, essa foto é a última esperança do Atari de conseguir contato com ela, então ele se recusa a entregá-la. Depois, ele descobre pelo Tokui que a viagem escolar da Satsuki termina no mesmo dia, o que o faz entrar em modo de pânico total. Então ele bola outro plano maluco para alcançá-la, se disfarça de nerd e se junta à excursão da escola da Satsuki. Enquanto isso, o nerd pergunta ao Tokui por que ele está ajudando o Atari a pegar alguém, e o Tokui responde que ele mesmo não tem chance nenhuma de ficar com uma garota, então pelo menos pode ajudar o amigo. Por outro lado, o Atari dá um susto na Satsuki e arrasta com ele, até chegarem a um lindo campo de girassóis. A Satsuki fica impressionada com esse gesto fofo, já que o campo se parece com um daqueles da foto de infância deles. Ela explica que o motivo de ter cortado todo o contato com ele é porque se sente culpada por ter interferido na vida dele e estragado a felicidade dele.
Ela ainda revela que achava que, se o evitasse completamente, o Atari conseguiria encontrar o final feliz dele com a Yukari. O Atari age como um típico homem emocionalmente inepto e diz que a Yukari vê ele só como amigo, e aí a Satsuki pergunta se ele só tá ali porque ela o rejeitou. Ele nega isso e diz que tomou sua decisão há 3 meses, e finalmente consegue confessar que quer ficar com a Satsuki. No entanto, a Satsuki tá fazendo charme, então provoca ele quase dando um beijo, mas para no último segundo, dizendo para ele continuar correndo atrás dela por mais um tempo. Nesse momento, ela pede para ele posar no campo, tira uma foto fofa e salva no celular antes de compartilhar o número dela com ele. Já faz 1 mês desde a viagem escolar cheia de acontecimentos, e o Atari e Satsuki têm conversado regularmente pelo celular. Ele finalmente faz um plano para vê-la pessoalmente, e Satsuki se arruma com uma roupa bem ousada para encontrá-la. Enquanto isso, a pobre Yukari está à beira de acabar com tudo, já que seu namorado foi roubado dela pela mesma garota pela 2ª vez. No trabalho do Atari, seu chefe informa que Makina, sua colega, vai pedir demissão em 1 semana por causa de problemas pessoais, então ele decide ir atrás dela, só para levar um tapa na cara quando ela sai correndo do apartamento. Nesse momento, ele esbarra na irmã mais velha dela, que acha que o Atari e Makina são um casal. O Atari confronta Makina sobre suas mentiras e descobre que a irmã dela quer levá-la de volta para a cidade natal, mas, numa tentativa desesperada de ficar na cidade, ela mentiu dizendo que estava com o Atari. No entanto, agora que foi descoberta, ela não tem outra escolha a não ser voltar com a irmã. Mesmo assim, ela implora para que o Atari passe o dia seguinte com ela, para que possa criar boas lembranças antes de partir. Isso coloca em uma situação difícil, pois ele também deveria encontrar Satsuki no dia seguinte, então ele explica a situação para ela. Satsuki finge não se importar nem um pouco com isso, dizendo que ele deve sair com Makina e adiando o encontro deles para a noite. Na manhã seguinte, o Atari e Makina têm um encontro extremamente constrangedor, onde ela está ocupada tentando conquistar o Atari, enquanto ele tenta manter distância da forma mais educada possível. Ela acaba confessando seu amor eterno por ele, apenas para receber uma rejeição fria de o Atari. Sentindo-se envergonhada, Makina começa a correr, obrigando o Atari a ir atrás dela. Os dois acabam tropeçando e caindo um em cima do outro, encerrando esse encontro estranho de forma feliz. No entanto, o Atari percebe que está 40 minutos atrasado para o verdadeiro encontro com Satsuki e corre para encontrá-la. Ele a encontra esperando por ele no frio, e os dois decidem ir para o terraço para se beijarem e oficialmente se tornarem um casal. O Atari percebe o coração de Satsuki batendo forte no peito e entende que ela está tão nervosa quanto ele. Quando ele finalmente se inclina para beijá-la, o alarme de Satsuki toca e eles são obrigados a se afastar. No caminho de volta, Satsuki informa que pretende assumir a pousada dos pais adotivos e quer se matricular em outra escola para estudar administração. Quando finalmente chegam ao destino, o Atari não consegue mais se segurar, agarra Satsuki pelos atributos e tenta beijá-la de verdade. Mais uma vez, Satsuki se afasta dele, dizendo que as câmeras de segurança podem estar observando. O Atari fica totalmente confuso com sinais contraditórios dela, já que todas as suas investidas foram completamente rejeitadas por essa loirinha, mas mesmo assim ela continua demonstrando interesse nele. Alguns dias depois, com as provas finais se aproximando, o Atari e seus amigos se reúnem para uma sessão de estudos, mas acabam falando sobre problemas com garotas. Ele combina de encontrar Satsuki depois que terminar as provas finais e está determinado a tirar notas altas para impressioná-la. Depois de terminarem as provas finais, os alunos começam a pensar sobre o que vão fazer no futuro. Yukari convida o Atari para um tour pelas faculdades, junto com alguns outros amigos, ainda desesperada para passar um tempo com o cara que continua rejeitando ela. Em casa, Tamayo aconselha o Atari a entrar em uma faculdade que ele goste, permitindo que ele e Suzu fiquem com ela por mais um tempo. Ela até concorda em pagar a mensalidade da faculdade, fazendo com que o Atari faça as tarefas domésticas em troca dos seus serviços de sugar mommy. Mais tarde, naquela tarde, ele recebe uma mensagem de Satsuki perguntando se pode ir até a casa dele por um tempo. O Atari fica empolgado com a ideia de finalmente ter seu namorado em casa, oferecendo chá e almoço para ela quando finalmente chega. No entanto, as coisas rapidamente esquentam quando os dois ficam sozinhos, e Satsuki pede para o Atari beijá-lo. Nesse momento, ela fica com ciúmes ao notar os panfletos do tour pelo campus da Yukari, mas finge que não se importa. Em vez disso, ela sobe em cima do Atari para tentar animá-lo, mas ele percebe que tem algo estranho. Ele a abraça forte e diz que quer entender por que ela é tão esquisita antes de partir para as coisas com ela.
Satsuki conta pra ele que seu irmão adotivo e Yayoi vão se casar e assumir a pousada, o que significa que seus planos de ir pra faculdade estudar administração agora não servem pra nada. Ela também confessa que o motivo de ter evitado o beijo dele da última vez foi porque estava com medo demais de admitir que o Atari realmente gosta dela. Assim que ela vai embora, o Atari se pergunta se não teria sido melhor ficar com uma garota normal em vez desse rolo todo complicado. No entanto, ele acaba tentando resolver as coisas pra ela indo até a pousada com urgência. Chegando lá, Naozumi informa que nunca teve a intenção de cuidar da pousada depois do casamento, e que isso era só um boato criado por sua mãe emotiva. Ele também conta toda a história da infância da Satsuki, dizendo que ela tinha uma mãe negligente e que estava ocupada demais se divertindo com outros homens para se importar com a filha. Naozumi admite que costumava deixar Satsuki na casa do Atari com frequência, mas então, quando as férias de verão acabavam, ela sabia que não veria o Atari por muito tempo. Depois, Naozumi o leva de volta para casa e o Atari percebe que o motivo de Satsuki estar agindo de forma tão estranha em relação ao relacionamento deles é por causa da relação fracassada com seus pais de verdade. O único relacionamento que deu certo na vida dela foi com o Atari, então ela está sendo extremamente cuidadosa com isso. Na manhã seguinte, Naozumi encontra Satsuki e explica a situação para ela, garantindo que o sonho dela de assumir a pousada ainda está muito vivo. Uma semana depois, o grupo de amigos decide passar a noite no local de trabalho da Satsuki, onde Tokui admite para ela que decidiu parar de se meter nos assuntos românticos dos outros. E o cara encontra a Satsuki e desabafa ali mesmo, confessando que deixou seus próprios sentimentos atrapalharem seu julgamento. Ela admite que o Atari a rejeitou várias vezes, mas ela continuou insistindo, até perceber que ele só tinha olhos para Satsuki. No entanto, Satsuki admite que tem medo de não ser boa o suficiente para o Atari, e é por isso que está tendo dificuldade em oficializar as coisas com ele. Alguns dias depois, o Atari marca de vê-la novamente e se apressa para terminar o trabalho, para não se atrasar para o encontro dessa vez. No entanto, quanto mais trabalho ele termina, mais tarefas aparecem, até que ele acaba desabando de cansaço. Para sua surpresa, ao sair do prédio, ele encontra Satsuki esperando por ele, que confessa ter entrado escondida na escola só para vê-lo. O Atari não perde tempo e diz a ela que a ama e que espera construir uma família com ela no futuro. Isso faz Satsuki ficar vermelha como um tomate e os dois finalmente se beijam, coroando o romance que vinha crescendo aos poucos. O Atari conta para ela que mudou de ideia sobre ir para a faculdade e que vai trabalhar como chefe logo após terminar a escola. Ele admite que, por causa da escola e do trabalho, talvez não consiga vê-la com frequência, mas Satsuki está tranquila com o relacionamento à distância porque agora confia plenamente nele. Enquanto isso, Satsuki também conta para ele que vai cursar a faculdade, o que também dificultaria que eles se vissem. No entanto, apesar dos futuros incertos, os dois estão felizes vivendo o presente. Nas semanas seguintes, os pombinhos aproveitam maravilhosamente a vida doméstica dos sonhos, com o Atari totalmente responsável pela cozinha, enquanto Satsuki ajuda nas outras tarefas. O Atari se lembra do conselho de sua tia Tamayo, que o advertiu severamente para não se empolgar com Satsuki e começar a aumentar família tão jovem, o que o deixa envergonhado. No trabalho, o Atari é tratado como um cachorro e obrigado a fazer apenas o preparo básico dos alimentos. Por esse motivo, ele teme não receber treinamento suficiente para se tornar um chefe depois da escola, já que se tornar independente e sustentar Satsuki é a sua maior prioridade. Enquanto isso, Satsuki se prepara para receber o futuro marido do trabalho, limpando o chão, preparando o banho e acabando toda molhada no processo. Naquela noite, quando o Atari chega em casa, as coisas esquentam no quarto, e ele percebe que o conselho de Tamayo pode já não se aplicar mais a ele. Na manhã seguinte, na escola, Satsuki se sente bem mal e Abe, o nerd, ouve ela admitindo que não teve seu banho de sangue mensal dessa vez. Ele fica totalmente convencido de que ela está prestes a gerar um sócia do Atari e imediatamente leva essa notícia bombástica para Tokui, que promete investigar mais a fundo. Quando os garotos se encontram mais tarde naquele dia, eles informam o Atari sobre a doença de Satsuki, assim como a possível expansão da família. O Atari fica preocupado, pensando que Satsuki deve estar desconfortável, então ele corre para casa para ficar com ela. Enquanto isso, Satsuki está ardendo em febre, mas acorda e encontra o Atari ao seu lado. Ela aproveita a oportunidade para brincar, tira a roupa e pede para o Atari limpar seu corpo suado e febril. Enquanto ele limpa as costas dela, o Atari comenta que foi Tokui quem contou que ela não estava se sentindo bem e se pergunta por que um galã como ele nunca namorou ninguém. Satsuki revela que sabe o motivo porque, sem querer, viu uma mensagem no celular dele uma vez. Ela diz que acredita que ele tem uma garota no coração e, mesmo que eles tenham terminado, ele ainda não superou ela.
Alguns dias depois, o grupo se encontra na praia, onde o Atari tranquiliza todo mundo dizendo que ele e Satsuki definitivamente não vão aumentar a família. Satsuki, por outro lado, anuncia orgulhosamente que eles vão continuar só nas sessões de amasso até se formarem, fazendo a Abi e Tokui se arrependerem de ter feito a pergunta. Depois, Tokui revela para o Atari que na verdade está procurando sua ex, Aki, que terminou com ele após um relacionamento de 1 ano, depois que ele descobriu que ela ainda ficava com o ex-parceiro. Ele diz que quer ter um encerramento com o primeiro amor da vida dele e saber se ela tá bem agora, para conseguir seguir em frente. Ele também relembra o relacionamento de 3 anos atrás, pensando na personalidade animada da Aki e nas coxas grossas dela. Determinado a dar uma última olhada nela, Tokui a procura o dia inteiro, mas não a encontra. No entanto, quando está prestes a voltar, ele finalmente encontra a Aki caminhando na praia com a filha. Ela fica feliz em vê-lo depois de 3 anos e conta que terminou com um namorado tóxico e se casou com outro homem. Ela agradece por ele ter sido um parceiro maravilhoso, mesmo que o relacionamento deles tenha durado apenas Vê o Aki feliz e realizada dá a Tokei o encerramento de que ele precisava, e ele finalmente sente que está pronto para seguir em frente. Enquanto isso, Yukari vem ganhando fama aos poucos ao conseguir um papel principal em uma série de televisão. Um dia, o Atari encontra Shimada esperando por ele no final do expediente, implorando para que ele ajude a animar Yukari, que anda se sentindo para baixo. Os dois visitam a casa dela, onde o Atari descobre que Yukari terá uma cena de beijo na série e não quer que esse seja seu primeiro beijo. Acontece que tudo isso é um plano elaborado por Yukari para levar o Atari até sua casa, onde ela pode implorar para que ele a beije, assim seu primeiro beijo será pelo menos um pouco memorável. O Atari não acredita que essa garota cabeça dura ainda está atrás dele, então ele educadamente rejeita as investidas dela mais uma vez. Na manhã seguinte, o Atari e Satsuki vão ao casamento do meio-irmão dela, onde ela tem dificuldade para parabenizar os recém-casados. O Atari aconselha Satsuki a escrever seus pensamentos no papel para ajudá-la a se acalmar e transmitir todos os pontos de forma eficiente. Mais tarde naquele dia, Naozumi agradece ao Atari e Satsuki por abençoarem sua família, pois a única razão de ele ter conhecido Yayo foi graças aos esforços de Satsuki para consertar sua família desfeita. Naquela noite, Satsuki compartilha seus medos com Yayoi, dizendo que tem medo de se casar com o Atari porque não consegue se imaginar sendo mãe ou formando uma família. O Atari ouve essa conversa e, mais tarde naquela noite, tranquiliza Satsuki dizendo que os medos dela são válidos e que ele não tem pressa para começar uma família. Ele também sugere que ela fique mais alguns dias na pousada para se aproximar dos pais, o que ela concorda. Enquanto isso, ele volta para a casa de Tamayo e se esforça mais para conhecê-la melhor, passando tempo com sua tia e Suzu. Ele se lembra de que, durante sua estadia na pousada, Naozumi lhe disse que Satsuki se sente como uma alienígena porque não sente nenhum amor por sua própria mãe biológica e que provavelmente é por isso que ela tem medo de formar uma família. Na noite seguinte, quando ele vai buscar Satsuki na estação de trem, os dois acabam completamente encharcados pela forte chuva. O Atari pede desculpas a Satsuki por ter falado sobre construir uma família tão cedo no relacionamento deles e revela que sua própria mãe tinha um relacionamento terrível com a família, por isso fugiu de casa depois de se casar. Satsuki se sente um pouco aliviada ao saber que não é estranha por não gostar da própria mãe, e o Atari promete que ficará feliz enquanto sua futura família inclui ela. Ele admite que ficou mais nervoso com essa conversa do que quando a convidou para sair, e Satsuki lhe dá um abraço apertado, ouvindo o coração dele bater forte no peito. Alguns dias depois, Makina visita o Atari em seu local de trabalho, e ele fica feliz ao saber que ela decidiu ficar e se tornar uma grande atleta em sua escola. Mais tarde naquele dia, Shimada e Yukari aparecem para fazer uma reserva para a festa de encerramento do programa de televisão delas, e o Atari pergunta sobre a cena de beijo que ela estava tão nervosa. Shimada informa a ele que toda aquela preocupação era só encenação, já que Yukari na verdade deveria beijar seu cachorro de estimação. Depois, Yukari pede desculpas pela tentativa desesperada de conseguir um beijo dele, e ainda convida Satsuki para a festa. Enquanto isso, uma Suzu empolgada corre até a floricultura da Tokoi tremendo de nervosismo. Nesse momento, ela solta que está apaixonada por ele e pede para que ele continue sendo seu amigo até ela fazer 18 anos. Tokue consegue ouvir as sirenes da polícia de longe, então discretamente entrega a ela um vaso de flores para levar para casa em troca. Suzu leva o vaso direto para casa para plantar em seu jardim, enquanto Shou observa de longe. Mais tarde, ele confessa ao amigo que está apaixonado por Suzu e quer chamá-la para sair, mas ter Tokoi como concorrente acabou com todo o seu ânimo. De volta ao local de trabalho de Watari, seu colega pergunta por que ele escolheu essa profissão, e o Watari explica que precisa sustentar sua futura esposa. O cara tira sarro dele na hora, dizendo que, com as habilidades e mudanças de humor que ele tem atualmente, não consegue nem se sustentar.
Isso motiva o Atari a se dedicar mais à culinária, e ele fica determinado a conseguir oficialmente uma licença de chefe. Enquanto isso, Tamayo acorda levando um baita susto de Satsuki, que apareceu para almoçar na casa delas. Por outro lado, o Atari volta correndo de casa com medo de que Satsuki faça alguma loucura e acabe assustando Tamayo. No entanto, quando ele entra em casa, encontra todo mundo jantando em paz, sem nenhum sinal de confusão à vista. Mais tarde, quando Tamayo está prestes a sair para o trabalho, o Atari fica emotivo e agradece pela hospitalidade dela, e principalmente por cuidar da Suzu enquanto ele estava ausente. Mas aparentemente ser emocionalmente indisponível é de família, então Tamayo diz na lata que estará lá para eles sempre que precisarem dela. Enquanto isso, Suzu mostra seu jardim para Satsuki, onde girassóis altos estão florescendo, o que faz Satsuki se lembrar do jardim que ela destruiu quando era pequena. Ela pede desculpas para Suzu e ela aceita de bom grado, mesmo provavelmente não se lembrando do ocorrido. Alguns dias depois, a turma vai para a praia para criar novas memórias. Enquanto Suzu está ocupada se bronzeando ao sol, já que ouviu boatos de que Tokue namorou uma mulher bronzeada no passado, o Atari pede para Satsuki fechar os olhos, e ela se pergunta se ele finalmente decidiu colocar um anel em seu dedo. No entanto, ela abre os olhos e encontra um relógio em seu pulso, e diz a ele que na verdade prefere isso ao invés do anel. Nesse momento, o Atari propõe se casar com ela algum dia no futuro, e Satsuki aceita. No trem de volta para casa, Satsuki e Suzu sentam uma de cada lado de Atari, dormindo tranquilamente ao lado dele. Enquanto isso, Satsuki sonha com ela mesma e o Atari de volta aos campos de girassol, mas desta vez, ela finalmente consegue alcançá-lo. Isso nos leva ao fim dos romances turbulentos de Atari. Deixa um like se você gostou do vídeo e se inscreva para mais recaps incríveis.